continuidade à nossa sessão de julgamento do período da manhã do dia 12 de maio de 2021. O próximo item da pauta é o item 151, do contribuinte Carlos Alberto de Souza. Carlos Alberto de Souza, item 151, de relatoria do conselheiro Gregório. Gregório, pode então iniciar a leitura. Eu vou direto ao voto, presidente. Se for necessário, retornamos ao relatório. O recurso voluntário tempestivo e atende demais requisitos de admissibilidade deve, portanto, ser conhecido. Esse aqui é um caso de depósitos bancários de origem não comprovada. Conforme exposto no relatório SUPA, trata-se do presente caso de lançamento fiscal, por meio do qual a fiscalização apurou o cometimento de infração à legislação de regência do imposto de renda da pessoa física, consubstanciado na omissão de rendimentos caracterizado por depósitos bancários de origem não comprovada. Registre-se, desde já, que o contribuinte não se desincumbiu de demonstrar, comprovar, a origem dos depósitos identificados pela fiscalização em suas contas bancárias. Não o fez sequer por amostragem. De fato, a resignação do recorrente, conforme demonstrado no relatório supra, restringe a aduzir que os rendimentos apontados como omitidos foram devidamente demonstrados pelo contribuinte em declarações anteriores, e aí transcrição da tese defensiva do recorrente. Neste contexto, em vista do disposto no parágrafo 3º, artigo 57, anexo 2 do regimento interno do CARF, não tendo sido apresentada novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o entendimento deste relator, adota os fundamentos da decisão recorrida mediante transcrição do inteiro teor do seu voto condutor, abaixo transcrito, e por certo já é do conhecimento do contribuinte. Aí, adicionalmente, às razões do órgão julgador de primeira instância, eu vou falar do artigo 42 da 9.430, né? E avançando aqui já na a comprovação de origem nos termos do disposto no artigo 42 de 9.430 deve ser interpretada como uma apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e principalmente que demonstre de forma inequívoca a que títulos créditos foram efetuados na conta corrente. A necessidade de se estabelecer uma relação bionívoca entre cada crédito em conta e a origem que se deseja comprovar, com coincidência de data e valor, não cabendo a comprovação feita de forma genérica. Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder e dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio da legalidade que rege a administração pública, cabendo ao agente tão somente a inquestionável observância do diploma legal. E aí, ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Como eu voto, presidente? Ok, Gregório. Colegas, em relação ao item 151 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto ou o processo? Não? Márcio, como você vota? Luiz? Relator. Renata? Acompanhe. Rafael? Relator, presidente. Francisco? Relator. Ana? Relator. Eu também acompanho o relator. Então, para o item 151 da pauta, ficará assim o resultado. Item 151, do contribuinte Carlos Alberto de Souza. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Repetindo, item 151, Carlos Alberto de Souza, ficou assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. O próximo item é o item 152, do contribuinte João Batista Siqueira Franco Filho. João Batista Siqueira Franco Filho, item 152, também de relatoria do conselheiro Gregório. Pode iniciar a leitura, Gregório. Esse aqui é um caso de omissão de rendimentos por depósito bancário de origem não comprovada, cientificado da decisão de primeira instância que julgou procedente em parte a impugnação. O contribuinte apresentou recurso voluntário, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos em síntese. Ele vai alegar no recurso voluntário nulidade da autuação por quebra de sigilo bancário em desacordo com a legislação de regência da matéria,
precariedade do auto de infração, tendo em vista que o lançamento foi efetuado com base apenas em meros indícios de receita, e precariedade do auto de infração, uma vez que lavrado com base em presunção. Eu estou conhecendo parcialmente do recurso voluntário, cientificado do lançamento contribuinte apresentou sua impugnação, por meio do qual, nos termos do relatório, a decisão de primeira instância defendeu em síntese que, e aí aqui as alegações que o contribuinte deduziu em sede de recurso, em sede de impugnação. Acontece que, cientificado a decisão de primeira instância que julgou procedente em parte da impugnação apresentada, o contribuinte apresentou seu recurso voluntário, por meio do qual defendeu preliminarmente a nulidade da autuação fiscal por quebra do sigilo em desacordo com a legislação de regência da matéria. Como se vê, o contribuinte inovou suas razões de defesa em sede de recurso voluntário. Ora, como sabido, com o manejo do recurso voluntário, a parte impugna a decisão da DRJ e provoca o reexame da causa pelo órgão administrativo de segundo grau, almejando sua reforma total ou parcial. Como ele não trouxe essa matéria na impugnação, eu estou conhecendo dela agora na fase recursal. E em relação à demais matéria objeto do recurso voluntário, você veja que ele vai alegar a precariedade do lançamento, aduzindo que o lançamento foi feito apenas com base em mero indício de receita e com base em presunção. Isso já é uma matéria superada por esse órgão. Então, eu estou negando o provimento a recurso voluntário. Só um instantinho. Ok, Gregório. Colegas, para o item 152 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo da alegação quanto à quebra de sigilo bancário, por inovação recursal, né, Gregório? E na parte conhecida do recurso, ele está negando o provimento. Alguém gostaria de comentar o voto ou o processo? Não? Márcio, como você vota? Luiz? Relator. Renata? Acompanho. Rafael? Acompanho o relator. Francisco? Eu também acompanho. Eu também acompanho o relator. Ei, Então, tem eu. aí eu pulei você. Ai, Ana, sorry. Eu Ana, acompanho o relator. ai, me avisem, hein? Eu me atrapalho de vez em quando. Então, vamos lá. Então, para o item 152 da pauta, do contribuinte João Batista Siqueira Franco Filho, item 152, João Batista Siqueiro Franco Filho, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação quanto à quebra de sigilo bancário, uma vez que não levada ao conhecimento e à apreciação da autoridade julgadora de primeira instância, representando inovação recursal. E, na parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento. Vamos agora para o item 153 da pauta, também de relatoria do conselheiro Gregório. O item 153 é do contribuinte João Felisberto Ferreira Filho. João Felisberto Ferreira Filho, item 153. Pode iniciar a leitura, Gregório. Indo direto ao voto, trata os presentes casos de auto de infração com vistas de débito de imposto de renda da pessoa física em face da constatação pela fiscalização das seguintes infrações: dedução indevida de despesas médicas e omissão de rendimentos caracterizados por depósito bancário de origem não comprovada. No que tange a infração referente à dedução indevida de despesas médicas, conforme constatado pelo próprio órgão julgador de primeira instância, o contribuinte não apresentou manifestação contrária a essa infração, tratando-se, pois, de matéria em controvérsia.
Com relação à infração de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada, a tese de defesa do autuado se resume, em síntese, à alegação de que os depósitos bancários identificados pela fiscalização como de origem não comprovada são decorrentes de um total descontrole financeiro, sendo certo que os mesmos foram realizados por parentes e amigos, cabendo ao fisco comprovar que tais valores, pelos sinais exteriores de riqueza, foram efetivamente utilizados como verdadeiras rendas por parte do autuado. Ou seja, ele não logrou demonstrar aqui a origem dos depósitos, ele faz essa alegação genérica aí, afirmando que caberia ao fisco comprovar os sinais exteriores de riqueza. Isso já é matéria superada, objeto de súmula, inclusive de enunciado de súmula do CARF, o 26, já está lá no final do meu voto. A presunção estabelecida no artigo 42 dispensa o fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários de origem não comprovada, e não tendo sido incumbido o contribuinte de seu ônus de comprovar a origem dos mesmos, eu nego o provimento ao recurso voluntário. Ok, Gregório. Colegas, em relação ao item 153 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Item 153. Alguém gostaria de comentar o voto ou o processo? Só uma questão, né, Gregório, é só para acrescentar, a constitucionalidade do artigo 42, IR sobre depósitos bancários, ele foi objeto do tema 842, né? Você citou isso no voto, né? Não citei, não. É o RE 855-649, foi votado em 30 de abril recente. Foi, semana passada. É o 842. É só para dizer que eu tive um processo desse, eu aproveitei e coloquei essa decisão. Qual é o nome do RE, Luiz? O RE 855-649. É o tema 842 de repercussão geral. Eu já tinha feito vários votos com esse argumento e depois eu saí, porque a decisão saiu recentemente, né? Já tem alguns outros pontos. É só para acrescentar a sua... Ok, Luiz. E Luiz acompanha o relator. Márcio, como você vota? O Luiz acompanha. Renata, como você vota? Acompanho. Rafael? Acompanho o relator. Francisco? Eu também acompanho. Ana? Acompanho. Eu também acompanho. Então, para o item 153 da pauta, do contribuinte João Felisberto Pereira Filho, não sei se eu li Ferreira antes, João Felisberto Pereira Filho, item 153, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Repetindo, item 153, João Felisberto Pereira Filho, ficou assim, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Vamos agora fazer o item 154 de minha relatoria. Deixa eu até compartilhar com vocês ali já. Disponibilizar na pastinha. Já está indo. Tá, já está lá. Colegas, então, o item 154 da pauta. O item 154
é do contribuinte Darwin Reis Martim. Darwin Reis Martim, item 154 de minha relatoria. Aqui, colegas, eu estou propondo a conversão do julgamento em diligência, tá? É uma resolução. Eu até fiz o voto, vocês vão ver lá que eu, né, cheguei até a fazer o julgamento do recurso, né? Mas eu decidi converter o julgamento em diligência. Eu vou direto para a resolução, vou direto para o voto, onde eu trato da resolução. Se for necessário algum esclarecimento do relatório, eu faço o esclarecimento. Do conhecimento, o recurso voluntário é tempestivo, atende aos demais requisitos, assim dele conheço. Da conversão do julgamento de diligência. Dentre as alegações recursais, alega o recorrente ter exercido no ano calendário de 2005 atividade profissional liberal sem vínculo empregatício, tendo como ocupação principal a advocacia e mantendo basicamente relação profissional com diversos clientes pessoas jurídicas. Pois bem, segundo consta no relatório descrição dos fatos e enquadramento legal de folha 14, o motivo determinante da glosa da dedução efetuada a título de livro caixa foi o fato de o contribuinte, segundo a fiscalização, ter declarado apenas rendimentos recebidos de pessoa jurídica com vínculo empregatício. Confira-se. Vejam lá o o segundo parágrafo ali da transcrição. Em razão de o contribuinte ter declarado apenas rendimentos recebidos de pessoa jurídica com vínculo empregatício, está sendo glosado o valor de R$ 98.233, R$ 98.233,41, informado a título livro caixa. Todavia, aí eu digo, todavia não localizamos nos autos qualquer informação prestada pelo contribuinte, dando conta de que os rendimentos recebidos tenham decorrido de prestação de serviço com vínculo empregatício. Lembrando que a declaração de ajuste anual apenas relaciona no campo dos rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas pelo titular as fontes pagadoras e os valores recebidos, sem qualquer informação referente a vínculo empregatício. Além do mais, ademais, nessa mesma DAA, declaração judicial anual, no campo reservado à identificação do contribuinte, consta a informação de que o mesmo teria atuado como profissional liberal sem vínculo empregatício. Também não localizamos nos autos o termo de intimação fiscal por meio do qual teria sido solicitado ao contribuinte a comprovação de que os rendimentos recebidos seriam passíveis de dedução a título de livro caixa, bem como a eventual resposta do contribuinte. Diante desse quadro, deve o presente processo ser encaminhado à unidade de origem da Secretaria Especial da Receita do Brasil para que sejam tomadas as seguintes providências. A. Juntar aos autos o termo de intimação fiscal por meio do qual teria sido solicitado ao contribuinte a comprovação de que os rendimentos recebidos seriam passíveis de dedução ao livro caixa, caso tal termo tenha sido emitido e, na eventualidade de não ter... Caso tenha sido emitido e, na eventualidade de não ter sido emitido, justificar o motivo. B. A resposta do contribuinte ao termo de intimação fiscal. C. Justificar a afirmação contida no relatório descrição dos fatos e enquadramento legal, segundo a qual o contribuinte teria declarado apenas rendimentos recebidos de pessoas jurídicas com vínculo empregatício, devendo ser mencionada a fonte dessa informação. D. Consolidar o resultado da diligência de forma conclusiva, informação fiscal que deverá ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 dias. Essa é a resolução. Alguém gostaria de comentar o voto ou o processo? Não? Márcio, como você vota? Acompanho. Gregório? Acompanho. Luiz? Relator. Renata? Acompanho. Rafael? Acompanho. Francisco? Acompanho. Ana? Acompanho. Eu também acompanho. Então, para o item
154 da pauta, ficará assim o resultado. Item 154 do contribuinte Darwin Reis Martim. Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas nos termos do voto que segue na resolução, consolidando o resultado da diligência de forma conclusiva, informação fiscal que deverá ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 dias. Agora vamos para o item 155, da contribuinte Helenice Ferreira da Silva. Helenice Ferreira da Silva, item 155, também de minha relatoria. Vamos lá, colegas. Item 155. O voto é curto. Ok. Item 155, Helenice Ferreira da Silva. Um resumo só do relatório fiscal. Trata-se de notificação de lançamento de imposto de renda da pessoa física. A fiscalização apurou compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$56 mil. R$56.451,62. Inconformada com a exigência, a contribuinte apresentou impugnação. Ao julgar a impugnação, a primeira turma da RJ em Fortaleza, por unanimidade de votos, concluiu pela sua improcedência. Cientificada da decisão por instância, a contribuinte interpôs recurso voluntário. Eu trago ali as alegações recursais no relatório, mas eu vou passar para o voto agora. Qualquer coisa, a gente retoma o relatório. Voto do conhecimento. O recurso é tempestivo e foi apresentado por procuradora devidamente constituída, porém será conhecido parcialmente, não se conhecendo da alegação de não incidência de imposto de renda sobre juros de mora, uma vez que tal alegação não foi levada ao conhecimento e apreciação da autoridade julgadora pela instância, representando inovação recursal. Do contrário, o conhecimento dessa alegação importaria em afronta ao princípio do contencioso a que está submetido o processo administrativo tributário. Então, conhecimento parcial. Da glosa da compensação de imposto de renda retido na fonte. Como visto no relatório acima, a recorrente compensou em sua declaração o montante de R$56 mil, aproximadamente, né? Não vou ler os quebrados, sendo tal valor glosado pela fiscalização, uma vez que não foi comprovado o recolhimento. Em seu recurso, a alega recorrente que, quando apresentou a DAA, bem como a sua impugnação, não sabia que não tinha ocorrido a incidência de imposto de renda sobre os rendimentos recebidos ao ter sido aplicada a instrução normativa 1127 de 2011, razão pela qual, em vez de estar devendo, teria direito à restituição de imposto, e pede ainda que o imposto seja calculado mês a mês. Essa instrução normativa, ela trata dos rendimentos recebidos acumuladamente. Pois bem, vejamos o que restou consignado na decisão recorrida. Ali eu trago ali um trecho da decisão recorrida e comento na sequência. Conforme se observa na transcrição retro, por falta de comprovação do recolhimento do imposto de renda retido na fonte, compensado na DAA, a decisão recorrida manteve a sua glosa. De fato, compulsando a DAA, vê-se que a recorrente compensou R$115 mil, aproximadamente, a título de imposto de renda retido na fonte, quando teria havido, segundo a fiscalização, o recolhimento de apenas R$ 58.591,29, resultando na compensação indevida de R$ 56.451,62. Ademais, a própria recorrente alega que não teria havido retenção do imposto em sua ação judicial, o que corrobora a glosa feita pela fiscalização, devendo a mesma ser mantida. A própria contribuinte alega isso. Todavia, só que daí tem a questão dos rendimentos recebidos acumuladamente, né? Todavia, que a contribuinte alega, né? Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial número tal. Gente, é a questão dos rendimentos recebidos acumuladamente. Eu cito aqui a decisão do STJ, cito aqui um recurso extraordinário, e aí
E digo o seguinte, cabe destacar que tais decisões devem ser observadas no presente julgamento, haja vista disposto no artigo 92, parágrafo 2º do regimento interno do CARF, aprovado pela portaria tal. Por oportuno, trazemos à baila também as seguintes decisões proferidas pela Câmara Superior, tratando dos rendimentos recebidos acumuladamente. Trago 3 decisões ali. Diante do quadro que se apresenta, assiste razão à recorrente quanto à tributação mês a mês dos rendimentos, ou seja, pelo regime de competência, razão pela qual devem ser aplicadas as tabelas e alíquotas vigentes no mês de cada um dos rendimentos que compuseram o montante recebido acumuladamente. Isso posto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para que o imposto, faltou um olho, para que o imposto seja recalculado de acordo com o regime de competência, utilizando as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente. Eu não fiz a conta, é possível até que não resulte imposto a pagar, e pode ser até que resulte imposto a restituir, segundo a própria contribuinte alega, né? Não sei. Mas é essa a decisão. Alguém gostaria de comentar o voto ou o processo? Não. Márcio, como você vota? Relator. Gregório? Relator. Luiz? Relator. Renata? Acompanho. Rafael? Relator. Francisco? Também acompanho. Ana? Acompanho. Então, colegas, para o item 155 da pauta, ficará assim o resultado. Item 155 da contribuinte Helenice Ferreira da Silva. Helenice Ferreira da Silva, item 155, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para que o imposto vou colocar de renda, imposto de renda seja recalculado de acordo com o regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente. Tá? Repetindo, acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para que o imposto de renda seja recalculado de acordo com o regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente. Esse foi o item 155 da pauta, da contribuinte Helenice Ferreira da Silva. Agora vamos passar para o item 156. Só um instantinho. Só um instantinho. Ok. Item 156 da pauta, colegas. O item 156 é do contribuinte Henrico Cordella. Henrico Cordella. Item 156, também de minha relatoria. Vou fazer um resumo do relatório e já passo para o voto. Tá. Trata-se de notificação de lançamento de imposto de renda à pessoa física, tá? Eu vou ler esse parágrafo maiorzinho ali que está destacado. O lançamento em foco incluiu o valor de R$ 15.486,90, diferença entre o valor constante em DIRF de R$ 92.000 e o declarado pelo contribuinte de R$ 77.000, pagos pela empresa Cordella Automação Limitada, e glosou a dedução do imposto de renda retido na fonte nos valores de R$ 36.000 relativos a rendimentos pagos pela empresa TS Brasil Limitada e R$ 15.800 correspondente
aos rendimentos pagos pela empresa Cordela Automação Limitada, apurando ao final imposto suplementar de R$ 3.000, R$ 3.800, mais multa de ofício de juros de mora, ok? O contribuinte apresentou impugnação. Ao julgar a impugnação, a 17ª turma da DRJ em São Paulo, por unanimidade de votos, concluiu pela sua procedência em parte, sendo reconhecido o rendimento declarado de R$ 77.000, recebido da fonte pagadora Cordela Automação Limitada, em vez do rendimento apurado pela fiscalização de R$ 92.000. Eu estou falando valores aproximados, tá? Eu não vou falar, tem hora que eu não falo os quebrados. Uma vez que houve a retificação da DIRF, tá? Por conta da retificação da DIRF, a DRJ ajustou o valor desse rendimento. Então, deu provimento nessa parte aqui. Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs recurso voluntário. Repare que o valor lançado já era pequeno, né? 3.000 e... pequeno, assim, em termos, né? 3.800. E com essa retificação da RJ deve ter caído bastante, eu não fiz a conta. Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs recurso voluntário, é o relatório. Eu não vou ler as alegações recursais, vou ler as alegações no voto. Então, vamos para o voto. O recurso voluntário tempestivo foi apresentado pelo procurador devidamente constituído, porém será conhecido parcialmente, não se conhecendo do alegado caráter confiscatório da multa aplicada e nem das alegações quanto à taxa Selic, uma vez que tais alegações não foram levadas ao conhecimento e à apreciação do autor julgador de primeira instância, representando inovação recursal. Do contrário, o conhecimento das alegações importaria em ofensa ao princípio do duplo grau do contencioso a que está submetido o processo administrativo e tributário. Da glosa do imposto de renda na fonte compensado. Segundo consta no relatório descrição dos fatos de enquadramento legal, foram glosadas as seguintes compensações de imposto de renda retido na fonte pelo não atendimento à intimação. Então, 15.000 e 36.000 reais. 15.000 da empresa Cordela e 36.000 da empresa TS Brasil Limitada. Na intimação, por sua vez, constou o seguinte em relação ao imposto de renda retido na fonte. Nos termos dos artigos tais, o contribuinte foi intimado a apresentar no prazo de 5 dias, a contar do recebimento desta, no endereço informado no quadro local de lavratura ou na unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil, mais próximo, os documentos originais e cópias e esclarecimentos relativos à sua declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, exercício 2009, declaração 2008, conforme abaixo relacionados. Então, ele foi intimado a apresentar carteira de trabalho, contrato de prestação de serviço, termo de rescisão de contrato de trabalho, contra-cheques mensais, os recibos de pagamento, no caso de contribuinte proprietário ou administrador da fonte pagadora, comprovantes do recolhimento do imposto retido na fonte, pedidos de compensação, etc. Conforme se observa, no caso de o contribuinte ser proprietário ou administrador das fontes pagadoras, deveria apresentar os comprovantes de recolhimento do imposto de renda retido na fonte. E, de fato, segundo os contratos sociais, que estão as folhas tais, o contribuinte era sócio das duas empresas, tendo sido, inclusive, administrador de ambas. Pois bem, em seu recurso, alega o recorrente ter compensado o imposto retido na fonte, informado pelas duas fontes pagadoras e que traria os autos posteriormente o comprovante de rendimento, o comprovante de recolhimento, uma vez que estaria buscando localizar tal comprovante. Vejamos então o que restou consignado da decisão recorrida. Eu trago ali um trecho da decisão recorrida e comento na sequência. Como se vê, em que pese a fonte pagadora ter informado o imposto de renda retido na fonte em sua... a fonte pagadora ter informado a redenção da fonte em DIRF, uma vez que o recorrente era sócio e administrador das fontes pagadoras, deveria ter carreado aos autos os comprovantes de recolhimento do imposto de renda retido na fonte, porém não apresentou tais comprovantes. Então, mesmo ele disse na impugnação, ele disse que apresentaria, mas não apresentou, né? Portanto, mantemos a glosa do imposto de renda retido na fonte compensado.
Conclusão, isso posto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo do alegado caráter confiscatório da multa aplicada e nem das alegações contra a Selic, uma vez que tais alegações não foram levadas ao conhecimento da apreciação do julgador de primeira instância, representando a inovação justiça. E na parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento. Alguém gostaria de comentar o voto, o processo? E eu acredito aqui que tenha sobrado bem pouquinho, assim, sabe, de imposto a recolher aqui, pelo que consta aqui, pelo menos, né, não sei. Me parece, pelo menos, né. Márcio, como você vota? Acompanho. Gregório? Acompanho. Luiz? Relator. Renata? Acompanho. Rafael? Acompanho. Francisco? Também acompanho. Ana? Acompanho. Então, colegas, para o item 156 da pauta, do contribuinte Henrico Cordella, 156 do contribuinte Henrico Cordella, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo do alegado caráter confiscatório da multa aplicada e nem das alegações contra a taxa Selic, uma vez que tais alegações não foram levadas ao conhecimento e à apreciação da autoridade julgadora de primeira instância, representando inovação recursal, e, na parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento. Essa é a decisão para o item 156 do contribuinte Henrico Cordella, ok? O próximo item da pauta... Presidente, só uma questão. Nós estamos todos na tela aparecendo. Tem o suporte e tem mais um embaixo. Tem como acessar essa sala? Janaíne, esse mais um, o que significa? Intrusos. Oi? Tem mais um suporte na sala, é isso? Não sei, consta mais Anônimo. Está aparecendo para nós, embaixo, pelo menos para mim embaixo, uma bolinha, e dentro da bolinha, uma bolinha azul, dentro dela tem mais um. O símbolo mais e o número 1. Presidente, aqui eu não estou vendo nenhum acréscimo de mais uma pessoa, não. Aqui para mim não aparece. Eu printei a tela aqui, qualquer coisa depois eu mando para você, então. Ok. Mistério, né? Sabe? Mas não deve ser a Renata, porque eu não estou vendo a Renata. Não, mas tem o S do suporte, o R da a Rê voltou agora e tem uma bolinha azul com mais um. A Renata voltou, mas continua com mais um, é verdade. Então tá. Então, colegas, vamos dar seguimento? Eu printei essa tela aí e vou mandar lá para o pessoal. Então tá, colegas, o próximo item da pauta, fizemos agora o item 156, o Henrico Cordella, né? Foi conhecido parcialmente do recurso e na parte conhecida foi negado o provimento. Agora vamos para o item 157, do contribuinte Flávio Romualdo Stankiewicz. Flávio Romualdo Stankiewicz, imagino que seja assim a pronúncia, de relatoria do conselheiro Rafael. Na verdade, são 3 processos, né? 3 processos do mesmo contribuinte, são os itens 157, 158 e 159. Você vai fazer a leitura na ordem da pauta, Rafael? Presidente, a matéria é o mesmo, é pedido de restituição contra o exercício 91, 94, 97, 98, 95 e 96. A matéria é a mesma dos 3, a única coisa que muda é o pedido de restituição quanto ao imposto de renda desses exercícios. Tá? E a decisão minha é igual para os 3, em razão do prazo aqui que foi requerido a restituição. Então, acho que lendo um, a gente atende todos. Tá, vamos fazer pela ordem mesmo. Então, do 157, então, pode ser? Colegas, item 157 da pauta, do contribuinte Flávio Romualdo Stankiewicz. Pode, então, iniciar a leitura, Rafael. Transcrever a situação fática discutida nos autos, entrega do relatório do Acórdão 10.40.321 da 8ª turma da DRJ de Porto Alegre, folhas 31 a 33. O contribuinte acima identificado formulou pedido de restituição em 20 de 4 de 2009.
no valor de R$ 6.555,43 centavos, conforme consta a folha 1/3. O pedido vai sobre a incidência do imposto de renda sobre o parcela do abono pecuniário de férias. O pedido foi indeferido, conforme decisão de folhas número tal, em 9 de setembro de 2009. Inconformado com a decisão denegatória, o contribuinte apresentou manifestação de conformidade, conforme o instrumento de folhas 21 e 22, sob a alegação, em resumo, de que, com a edição do ato declaratório interpretativo 28 de 2009, houve reconhecimento por parte da autoridade tributária da não incidência do tributo sobre os valores recebidos a título de abono pecuniário relativo à conversão de 1/3 do período de férias. Afirmou que é a partir deste momento que inicia a contagem do prazo do direito à repetição do indébito. É o relatório. Em julgamento pela DRJ, por unanimidade, julgou improcedente a manifestação de inconformidade conforme a emenda do Estado. Intimado em 15 de 10 de 2012, a R de folha 35, o contribuinte interpôs recurso voluntário em 9 de 11 de 2012, no qual protestou pela reforma da decisão. Sem contrarrazões, é o relator. Toma conhecimento do recurso voluntário, por ser tempestivo, e aqui entra na questão da decadência do direito de restituição. Aí eu destaco o artigo 165 do CPN, 168, o artigo 3º e 4º da Lei Complementar 118 de 2005, o artigo 106 novamente, e destaca a súmula CARF 91. O pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso do tributo sujeito ao lançamento por homologação, aplica-se o prazo profissional de 10 anos, contados do fato gerador. Neste caso, destaco as emendas dos acordos abaixo, sendo o primeiro de relatoria do Luiz, que eu acompanhei, e o segundo de relatoria do João Vitor, o conselheiro João Vitor, que compunha a turma. E assim, como que no presente caso o contribuinte ingressou com pedido de restituição em 20 de abril de 2009, em relação aos tributos 94, 97 e 98, todos estão obrigados pela decadência. Faço exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. É como eu voto, presidente. Lembrando que o 58 é referente ao ano calendário 98, e o pedido de restituição foi feito em 30 de 10 de 2008, e o 59 em relação aos anos calendário 95 e 96, com pedido de restituição em 30 de 10 de 2008 também. Tá? Ok, Rafael. Só um instantinho. É bem antigo, né? São valores assim muito antigos, né? Do século passado, né? Literalmente do século passado. Gente do céu. E os três estão na mesma situação. Os três estão na mesma situação. Os três. O de 57, o pedido de restituição foi feito em 20 de abril de 2009, em relação aos anos calendários 91, 94, 97 e 98. Os outros dois, os 58 e o 59, os pedidos de restituição foram feitos em 30 de outubro de 2008, porém em relação ao ano calendário 98, e o último processo em relação aos anos calendários 95 e 96. Uhum. Então, todos eles ultrapassam 10 anos, vamos falar, mas foram feitos posterior, e aí tem a súmula CARF, né? E a decisão da DRJ também é essa decisão para os três. Tá. Colegas, acho que a gente podia fazer um julgamento dos três, né, em conjunto, se vocês concordarem. Vamos fazer o julgamento desse primeiro, item 57. 157. Alguém gostaria de comentar o voto ou o processo? Não? Márcio, como você vota? Acompanho o relator.
Gregório, Relator. Luiz, Relator. Renata, Acompanho. Francisco, Também acompanho. Ana, Acompanho. eu também acompanho. Então, colegas, para o item 157 da pauta, para o item 157, ficará assim. Item 157 do contribuinte Flávio Romualdo Stankiewicz. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento a recurso voluntário. E, colegas, como nós vimos, é a mesma situação nos 3 processos, né? As mesmas razões recursais nos 3, né? As mesmas razões de decidido relator. Eu vou aplicar a decisão do item 157, no 158 e do 159. Alguém discorda? Não, né? Ninguém discorda, né? Sou nunca estátua, assim. Então, tá, ninguém discorda. Quem discorda, se mexa. Ninguém se mexeu. Então, tá. Colegas, eu vou replicar, então, a decisão do 157 no 158 e 159. É a mesma coisa. É só repetir o que o conselheiro falou. Eu abri aqui os votos. É realmente a mesma coisa nos 3. Tá. Tá. Então, tá. Então, colegas, para os itens 157, 158 e 159, todos do contribuinte Flávio Romualdo Stankiewicz, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Ok? Vamos agora para o item 160. Deixa eu controlar o horário aqui. É cedo ainda. Nós vamos fazer o nosso intervalo para o almoço às 13 horas. Agora é 12h20. O próximo item da pauta é o item 160, de relatoria do conselheiro Luiz. O item 160 é da contribuinte Ana Maria de Alvim Carneiro. Ana Maria de Alvim Carneiro, item 160. Luiz, pode então iniciar a leitura. Cuida-se de recurso voluntário, em face da primeira instância, que julgou improcedente a impugnação, e manter o crédito tributário consignado em notificação de lançamento, por direito da pessoa física, no valor total de R$ 39.471,18, conforme a omissão de rendimento de trabalho, com vínculo e ou sem vínculo empregatício. Certificada da decisão de primeira instância, a impugnante agora é recorrente e depois recurso voluntário, tempestivamente, reclamando pela isenção de imposto de renda em face de suas condições de alixada política. O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos do decreto 7235, portanto, dele com isso, passo a apreciação. O cerne desse litígio cinge-se à natureza de rendimentos recebidos das fontes pagadoras do Ministério da Educação, no valor de R$ 25.442,33, e da Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 38.751,79, no ano calendário 2005, que, no entendimento da recorrente, estariam abrigados pelo mando da isenção do imposto de renda de pessoa física, conforme no artigo 9º, parágrafo 1º da Lei 10.559/2002, combinado com o decreto número 4.897 de 2003. Pois bem, o artigo 8º do ADCT, da Constituição Federal, assim dispõe, que eu reproduzo o dispositivo constitucional. Todos estão lendo aí. A regulamentação desse dispositivo constitucional ocorreu mediante a Lei nº 10.559 de 2002,
em seu artigo 1º, confere aos anistiados políticos os seguintes direitos. Aí, eu vou aqui exatamente no que eu destaquei, no inciso 2 do artigo 1º, que fala que diz o seguinte: o regime do anistiado político compreende os seguintes direitos. O inciso 2, o 1, que é óbvio, né, que é a declaração da condição do anistiado político, e o 2, que é a reparação econômica de caráter indenizatório e prestação única, ou em prestação mensal permanente continuada, asseguradas a readmissão ou a promoção na inatividade, nas condições estabelecidas no caput e nos parágrafos 1º e 5º do artigo 8º da ADCT. Verifica-se de start que a Lei nº 10.559 de 2002 instituiu em favor dos anistiados políticos uma reparação econômica de caráter indenizatório, em prestação única ou em prestação mensal permanente continuada nas condições estabelecidas no caput e nos parágrafos 1º e 5º do artigo 8º do ato das disposições constitucionais tributárias, DCT. Essa reparação econômica, em forma de prestação mensal, é devida àqueles que comprovarem vínculos com a atividade laboral, salvo se optarem pela prestação única. Nesse contexto, a referida lei promoveu a verdadeira inserção do anistiado político no regime jurídico dos servidores e empregados da administração pública, uma vez que o anistiado recebe os mesmos direitos e vantagens devidos ao servidor público aposentado, valor da prestação igual ao da remuneração que teria na atividade, observância do limite remuneratório do funcionalismo, proibição de acumular, entre outros. Os efeitos previdenciários e tributários dos alunos pagos por anistia estão previstos no artigo 9º, parágrafo 1º da Lei de 10.559 de 2002, regulamentado pelo Decreto 4897 de 2003, artigos 1º e 2º, que assim dispõe. Aí aqui eu trago aqui os artigos. O da lei, eu vou ler o artigo 9º, que é um artigo pequeno, assim, o caput e o parágrafo único. Os valores pagos por anistia não poderão ser objeto de contribuição ao INSS, a Caixa de Assistência ou Fundo de Pensão ou Previdência, nem objeto de ressarcimento por este de suas responsabilidades estatutárias. Os valores pagos a título de indenização, anistiados, por isso, são isentos de renda. Então, algo mais ou menos óbvio, porque qualquer verba indenizatória tem essa natureza já de proteção à tributação. O decreto 4897 de 2003, na verdade, ele regulamentou a lei 10.559 eu vou pular a leitura, porque os demais conselheiros estão vendo o texto, legal, né? Por sua vez, o artigo 19 da lei 559 tem a seguinte redação. Aí eu trago o dispositivo legal. Eu não vou ler porque é um pouco grande, mas na frente eu vou comentá-lo. A título de esclarecimento, cabe informar que a lei 10.559 de 2002 resultou da conversão da medida provisória 65 de 2002, tendo sido esta publicada na data de 29 de agosto de 2002, razão pela qual este o desacordo para fins de isenção de imposto de renda aos valores pagos a título de indenização e anistiados políticos, bem como as aposentadorias, pensões ou proventos de qualquer natureza pagos aos já anistiados políticos civis ou militares, desde que sejam objeto de requerimento ao ministro da Justiça, ainda que pendente de deferimento de substituição pelo regime de reparação econômica. Impede ainda destacar que o regime do anistiado político, instituído pela Lei nº 10.559 de 2002, com a previsão de reparação econômica, nos termos do seu artigo 5º e seguintes, não conferir isenção a todo e qualquer rendimento pago a indenização a título de anistia política. Nesse ponto, pela sua precisão argumentativa, destaca o seguinte excerto do acórdão da DRJ. Eu vou ler porque ele é relevante. Ocorre que o fato da referida lei ter criado novo regime aos anistiados políticos, instituindo o direito de reparação econômica, não significa que todos os rendimentos pagos a título de indenização por anistia política passaram a ser alcançados pela isenção. Foi facultado aos favorecidos de benefícios conferidos por outras normas legais ou judicialmente optar entre estes e os direitos estatuídos na Lei 10.559, e somente aqueles valores que representam efetivamente reparação econômica pagas com recurso do Tesouro Nacional, em razão de ato do Ministro da Justiça, nos termos desse dispositivo, é que podem ser considerados isentos.
O decreto 4897, ao estabelecer que a isenção se aplica também às pensões ou proventos de qualquer natureza pagos aos já anistiados políticos, não estendeu o benefício a casos não previstos em lei, mas sim aos valores que serão convertidos em benefício do regime de prestação continuada, após deferimento do pedido da substituição do regime. O objetivo é apenas evitar prejuízo requerente em função da demora na prestação do seu pedido. Na espécie, aqui já voltando para minhas palavras, na espécie, a decisão de primeira instância reconhece que a interessada efetivamente apostou aos autos toda a documentação discriminada em sua peça defensória, tais como a portaria número 1661, de 1991, a portaria 20, de 17 de junho de 2008, a lista de andamento do processo 2008-016-0920, onde solicitou a substituição de seus proventos pelo regime de prestação mensal permanente e continuada, e a cópia do DOU, Diário Oficial da União, 26 de julho de 2011, no qual consta ratificada a condição de anistiada política da interessada. Ressaltando ainda que o edital de notificação número 2/2011, emitido pela Secretaria Executiva da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, publicado em 26 de julho de 2011, em face do requerimento número tal, que está aí transcrito, ratificou a decisão de anistiada política recorrente, sem reparação econômica. Todavia, em que pese essa expressão, sem reparação econômica, entendo que a sua leitura, tendo por nota o artigo 8º do ADCT, é no sentido de que a indenização materializou-se com a própria reintegração ao serviço público, o que atrai a determinação do artigo 9º, parágrafo 1º da Lei 10.559, combinado com o Decreto 4897, em face dos rendimentos percebidos a partir daquele ato de reintegração. Cumpre destacar por relevante que a DJ atesta que a recorrente solicitou nos autos do processo número tal a substituição de seus proventos pelo regime de prestação mensal permanente e continuada, amoldando-se a regra estabelecida no artigo 19 da Lei 10.559 de 2002. De observar ainda que, em momento anterior à decisão da Secretaria Executiva da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça e contemporaneamente ao processo número tal, o ministro da Educação, mediante a portaria 20, 17 de junho de 2008, concedeu à recorrente isenção de imposto de renda conforme o artigo 9 da Lei número 10.559, combinado com o decreto número 4897 de 2003. Não obstante, ao fim e ao cabo, a decisão hostilizada conclui que a interessada não demonstrou que os valores recebidos do Ministério da Educação, está na DIF de folha 83, e o montante recebido judicialmente por intermédio da Caixa Econômica, DIF de folha 84, se enquadrava no conceito de reparação econômica de caráter indenizatório, valores estes pagos com recurso do Tesouro Nacional em razão de ato do Ministro da Justiça em prestação mensal, permanente e continuada ou em prestação única, instituído pela Lei 10.559 de 2002, devendo assim os valores omitidos serem considerados tributáveis na declaração de ajuste anual, conforme consta da presente autuação. Isso é a decisão da DJ se expressando. Da análise dos autos, verifica-se que a recorrente foi reintegrada ao serviço público do Ministério da Educação nos termos da portaria 1661, de 91, e aposentada em 25 de fevereiro de 94, conforme informado na declaração de folha 20. Assim, conclui-se que os rendimentos percebidos no ano calendário 2005, no montante de 25.442,33 centavos, referem-se de fato a proventos de aposentadorias decorrentes da reintegração com fulcro na anistia política. Nesse contexto fato probatório, procedendo essa interpretação sistemática e teleológica do comando condicional, esculpido no artigo 8º da DCT da Constituição Federal, o artigo 5º, e seguintes da Lei 10.559 de 2002, combinado com o Decreto 4897 de 2003, conclui-se pela isenção dos rendimentos recebidos pela corrente do ano calendário 2005 da fonte pagadora Ministério da Educação no montante de 25.442,33. Inclusive, aqui eu resgato a jurisprudência pacífica do STJ, nesse sentido, né? Nesse sentido. E destaquei aqui os textos, é o RESP 1.382.399, do ilustríssimo ministro Mauro Campos Marques, a decisão de 2013, e trago outra decisão,
acerca do ministro Arnaldo Esteves Lima, da primeira sessão, publicado em 2013 também, foram duas decisões, trouxe uma outra decisão de 2009, da lavra da ministra Eliana Calmon, que essa aqui está bem mais... o texto é menor, vou só enfatizar o que eu destaquei aí. É pacífico nessa cor, no STJ, o entendimento de que os proventos de aposentadoria dos anistiados políticos, beneficiados pela Lei 6.683/79, são isentos do imposto de renda. Prosseguindo, né, indo para o final, por sua vez, em face dos rendimentos percebidos pela recorrente num montante de 38.151,79, igualmente recebidos no calendário 2005, em virtude de ação judicial número tal, verifique-se em consulta processual referência à data no CID da Justiça Federal do Rio de Janeiro. Isso foi na data que eu fiz o voto, tá? Nessa data atual, não. E a referida ação judicial foi autuada em 25 de abril de 97, sob um número antigo, que aí está transcrito, que foi redefinido para um novo número, que também está transcrito. Compreendendo, portanto, períodos anteriores a 29 de agosto de 2002, a partir do qual se estabeleceu a isenção de proventos, corrigindo aqui o texto, eu esqueci a conjunção, a isenção de proventos de aposentadoria pelo regime do anistiado político, não se abrigando dessa forma, está na regra isentiva estabelecida pela Lei 10.539 de 2002. No outro giro, é de se observar que a decisão judicial proferida em favor da recorrente, no âmbito do processo número tal, da 18ª Vara Federal de Janeiro, que trata de ação ordinária de repetição de indébito, ou fruto em inexistência de relação jurídica tributária em face de imposto de renda da pessoa física, sobre a aposentadoria excepcional decorrente do regime de anistiado político, cujo cumprimento foi determinado à Receita Federal nos termos do ofício número tal e anexo, repostos por óbvio à luz da Lei 10.559 de 2002, combinado com o 4897 de 2003, a eventuais retenções de imposto de renda ocorridas após 29 de agosto de 2002. Isso posto, voto por conhecer o recurso voluntário e dar-lhe provimento parcial para afastar da base de cálculo do orçamento rendimentos de 25.442,33 recebidos no ano calendário 2005. É o voto, presidente. Ok, Luiz. Colegas, em relação a 160 da Paula, Luiz, você fecha para nós. Em relação ao item 160 da Paula, da contribuinte Ana Maria de Alvim Carneiro, o conselheiro relator está votando no sentido de conhecer do recurso e dar provimento parcial para afastar da base de cálculo do lançamento os rendimentos de R$25.442,33 recebidos em 2005. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou processo? Luiz. Alô, Luiz, está me ouvindo? Estou. Você está dando provimento parcial aqui, não está reconhecendo a isenção em relação aos valores decorrentes da ação judicial pagos pela Caixa Econômica em função do marco temporal. Esse foi o fundamento da fiscalização? Rapaz, aí teria que ver, sabe? Porque já é um processo bastante antigo, sabe?
Gregório, já que você até tocou nisso, eu já estava inclinado a pedir uma vice-mesa. Então eu vou pedir vice-mesa se aqui, tá, Luiz? Pode ser, Gregório? Tudo bem? Você poderia aproveitar, Dani, e pegar também vista de mesa o seguinte, porque apesar de não ser exatamente igual, porque tem um desfecho um pouco distinto, mas a natureza do voto é a mesma, certo? A estrutura é a mesma. Aí você e o Gregório já poderiam aproveitar e pedir vista de mesa dos dois. Porque a diferença para o seguinte é que não tem aqueles rendimentos, os rendimentos do série da aposentadoria, sabe? Essa teria que só aquela do valor de só aquele pagamento feito de uma forma única. Aí talvez fosse interessante para não perder tempo em ler todo o voto, porque você vai ver que a razão de decidir é a mesma. Só muda o desfecho porque tem algumas peculiaridades na... Você está falando de qual item? É o seguinte, 161. 161. É a mesma situação, os dois? Tem uma peculiaridade, porque nesse 161 só tem um tipo de rendimento, tá? Aquele anterior tinha dois. Mas quando eu decido a forma como eu decido a parte que só tem um rendimento é igual ao 160. É a mesma estrutura. Tá, então, colegas... A mesma lógica argumentativa. Não, perfeito. Se você pedir de um, tem que pedir do outro, porque senão eu vou ler sem pedir também, porque esse outro, o argumento que eu uso para julgar, eu já julguei na parte que eu neguei no anterior, né? Perfeito. Colegas, então, itens 160 e 161, vista de mesa, tá? No item 160, o relator já leu o voto, só vou dar uma conferida, talvez o Gregório dê uma olhada também, e eu vou dar uma olhada também... Eu já vi aqui, já poderia até votar, inclusive. Mas eu prefiro pedir vista, eu prefiro ficar com vice mesmo. Beleza, então. Vou colocar aqui, então. Escrevi aqui que o Gregório viu e já pode votar. Tá. Então, colegas, item 160 e 161, vista de mesa. Quando voltar, vamos ser bem ágeis, tá? Bem ágeis, porque o relator já apresentou, só vou apresentar o meu voto. O próximo item da pauta agora é o item 162, deixa eu conferir o horário. 12h40, dá tempo ainda? Acho que dá, né, Gregório? Item 162, do contribuinte Ernesto Luiz Mateus de Paula. Luiz Ernesto Mateus de Paula, item 162, de relatoria do Gregório. Pode iniciar a leitura, Gregório. Indo direto ao voto, o recurso voluntário é tempestivo e atende demais requisitos de admissibilidade, deve, portanto, ser reconhecido conforme exposto no relatório supra, trata-se presente caso de notificação de lançamento, com vistas de débito do imposto de renda da pessoa física, em decorrência da constatação pela fiscalização das seguintes infrações: dedução indevida de previdência privada, dedução indevida de despesa de construção e dedução indevida de despesa médica. O contribuinte apresentou seu recurso voluntário reiterando os termos da impugnação, defendendo em síntese que nunca foi intimado sobre qualquer procedimento fiscal relativo a esta notificação e, por consequência, teve cerceado uma etapa para exercer a sua ampla defesa. Com relação à glosa de despesa médica, odontológicas, plano de saúde e medicamentos, que todos os documentos relativos à sua declaração foram entregues a um profissional que se encontra em local não conhecido. Com relação à infração de dedução indevida de previdência privada, de acordo com o informe, lançou o valor de acordo com o informe financeiro da Caixa, beneficente de empregados da CSN. Se a Fazenda reconheceu a origem da respectiva retenção, bem como por consequência da soma a título de contribuição, por qual razão não conheceu os pagamentos para tal fim? Afinal, o impugnante jamais poderia ter resgatado valores que efetivamente não contribuíam. Em relação ao total dos valores resgatados de previdência privada, pondera-se que 80% do montante foi constituído por receita decorrente do salário mensal do impugnante, de sorte que a tributação do IR sobre esta quantia representa, inegavelmente, uma bitributação.
A primeira por ocasião do recebimento dos salários e a segunda por ocasião da retenção feita pela gestora da Previdência Privada, atuando na condição de substituto tributária. Além de representar uma bitributação, no caso em tela, também estaria fadada a ser alcançada pela decadência, já que transcorridos o decurso do prazo de mais de 5 anos entre a data em que o tributo poderia ser lançado e a data em que, efetivamente, ainda que provisoriamente, foi lançado na notificação. Com relação à infração de dedução devida de despesa com instrução, muito embora o impugnante equivocadamente tenha declarado apenas um montante de R$ 1.584,00, os comprovantes juntados à presente demonstram que o mesmo também gastou com seu filho, esse montante que ele cita é de R$ 3.840, estes destinados a um curso de graduação junto à Fundação Oswaldo Aranha, além de R$ 1.584 com sua filha, Francilene, que, alternativamente, não sendo reconhecida a hipótese de bitributação, deve ser considerado o montante de R$ 42.304 a ser deduzido do resgate de previdência privada no valor de R$ 234.756. A tributação objeto desta notificação não se fez dentro dos contornos da lei e da estrita legalidade prevista pelo artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal. Pois bem, à exceção da alegação de decadência, a qual será oportunamente analisada no presente voto, verifica-se que as razões de defesa deduzidas pelo contribuinte em sede de recurso voluntário correspondem exatamente àquelas apresentadas em sede de impugnação. Neste aspecto, em vista do disposto no parágrafo 3º, artigo 57, anexo 2 do regimento interno do CARF, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o entendimento deste relator, adota os fundamentos da decisão de primeira instância, os fundamentos da decisão recorrida, mediante a transcrição do inteiro teor do seu voto condutor, abaixo do transcrito. Aí, em relação à infração de dedução indevida de previdência privada, o que diz o órgão julgador, com que eu concordo. Não consta do presente processo nenhum documento que comprove a integralidade do valor declarado pelo contribuinte a título de dedução à previdência privada, de R$ 36.397,59, e sim apenas o valor de R$ 2.675,65, o que gerou a glosa no valor de R$ 33.721,94, lançado pelo fisco. Então, por falta de comprovação, mantém-se. Com relação à solicitação do contribuinte de que, alternativamente, não sendo reconhecida a hipótese de bitributação, haveria de ser considerado o valor de R$ 42.304, valor resgatado em exercícios financeiros anteriores, a ser deduzido do resgate da Previdência Privada. Deve ser esclarecido que não cabe à Delegacia da Receita Federal a manifestação inicial em processos relativos à retificação de declarações de rendimentos ou restituição de tributos, sendo, portanto, tal matéria estranha à lei. Ele quis aproveitar o que ele declarou em exercícios anteriores, aqui agora. Não seria o caso. Essa não seria a via adequada. Da dedução indevida, despesas com instrução. O contribuinte anexou aos autos cópia da certidão de nascimento de seu filho, bem como do termo de adesão ao contrato de prestação de serviços educacionais, e ainda um recibo de sacado do Centro Universitário de Volta Redonda, sem comprovação do efetivo pagamento. Ocorre que o interessado não declarou seu filho como dependente em sua declaração de ajuste anual. Desta forma, não há como ser levado em conta nenhuma despesa com instrução com o mesmo, devendo ser ressaltado que as cópias de folhas 37 e 38 não comprovam o pagamento da despesa com instrução, salientando ainda que não consta na declaração de ajuste anual do interessado nenhuma despesa com a Fundação Oswaldo Aranha, mantenedora do Centro Universitário de Volta Redonda. E em relação à dedução indevida de despesas com despesas médicas, o órgão julgador de primeira instância destaca que o contribuinte, passado mais de 4 anos de sua impugnação, não anexou aos autos documentação alguma referente às despesas médicas glosadas pelo fisco. Desta forma, de acordo com o artigo 15 do Decreto 70.235, a impugnação deverá estar instruída com os documentos que embasem sua fundamentação, e não fez agora também em sede de recurso voluntário. E aí, em relação à questão da decadência, é porque ele vai considerar como se fosse fato gerador mensalmente, né? E aí eu destaco que, como você disse, o fato gerador do imposto de renda da pessoa física é complexo ou periódico, se compreende a disponibilidade econômica ou jurídica adquirida pelo contribuinte em determinado ciclo, que se inicia no 1º dia de janeiro e se finda no dia 31 de dezembro de cada ano calendário.
ou seja, embora apurado mensalmente, está sujeito ao ajuste anual, quando é possível definir a base de cálculo, aplicar a tabela progressiva, aperfeiçoando-se no dia 31 de dezembro no calendário, e aí, considerando essa data como fato gerador, não há que se falar em decadência no caso em análise. Ante o exposto, concluo o voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Como eu voto, presidente? Ok. Gregório, colegas, em relação ao item 162 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou processo? Não? Márcio, como você vota? Acompanho, relator. Luiz? Relator. Renata? Acompanho. Rafael? Relator, presidente. Francisco? Relator. Ana? Relator. Eu também acompanho. Então, para o item 162 da pauta, do contribuinte Ernesto Luiz Mateus de Paula, item 162, do contribuinte Ernesto Luiz Mateus de Paula, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento a recurso voluntário. Acho que conseguimos fazer mais um, né, Gregório? Colegas, item 164 da pauta, do contribuinte Rui Pereira Braga. Rui Pereira Braga, item 164, também de relatoria do conselheiro Gregório. 163, não? Pulou um aí. Ah, é verdade, verdade. O cursor aqui deu um salto aqui, tá certo. 163. É nesse tempo, qual dos dois é mais, ou é igual? Tanto faz? 10 minutos tem. Deixa eu ver. Então, já que Eu não lembro. o ideal é fazer o que seja mais possível de fazer dentro desse prazo aí. Esse 163 me parece que É possível? volumoso. Deixa eu ver o outro rapidinho. 163, 164. Vamos fazer o 164. 64, né? Colegas, então, vamos fazer mesmo 164, dado o tempo que nós temos, né? Do contribuinte Rui Pereira Braga, 164. Pode iniciar a leitura, Gregório. Indo direto ao voto, o recurso voluntário é tempestivo, entretanto, não deve ser integralmente conhecido pelas razões a seguir expostas. Conforme se verifica no relatório SUBA, trata-se, presente caso de lançamento fiscal por meio do qual fiscalização por omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. O contribuinte, na impugnação apresentada, defende em síntese que o imposto de renda não deve incidir sobre o valor total acumulado e devido, mas sobre cada uma das parcelas devidas e não pagas na época própria. Já em sede de recurso voluntário, além de reiterar sua tese de defesa no sentido de que recebeu a quantia atrasada que lhe era devida de forma acumulada, passando a sofrer uma tributação na alíquota máxima da tabela do imposto de renda, ao passo que se recebesse tempestivamente não haveria a referida tributação, o contribuinte inova suas razões de defesa, sustentando também a natureza indenizatória do valor acumulado e recebido. É flagrante, pois a renovação operada em sede de recurso, tratando-se de matéria preclusa em razão de sua não exposição na primeira instância administrativa, não tendo sido examinada pela autoridade julgadora de primeira instância, o que contraria o princípio do duplo grau de jurisdição, bem como do contraditório, o da ampla defesa. E aí, com base na legislação de regência, eu não estou conhecendo essa matéria. Então, a única matéria a ser conhecida é dos rendimentos recebidos acumuladamente, né? Sobre o litígio o referido litígio foi objeto de análise pelo STF, no RE 614/406 do Rio Grande do Sul, objeto de trânsito julgado em dezembro de 2014, feito que teve sua repercussão geral previamente reconhecida, obrigatória assim observância por parte dos conselheiros do CARF, nos ditames do acórdão prolatado por aquela Suprema Corte, a partir da previsão regimental contida no artigo 62, parágrafo 2º, anexo 2 do regimento interno do CARF. Neste aspecto, de acordo com o referido julgado, acordou-se por maioria de votos em manter a decisão de piso do TRF4 acerca da inconstitucionalidade do artigo 12 da Lei 7713 de 88, devendo ocorrer, na forma lei determinada, a incidência mensal para o cálculo do imposto de renda correspondente à tabela progressiva vigente
no período mensal em que apurado o rendimento percebido é menor, regime de competência, afastando-se assim o regime de caixa. Desta forma, no tocante aos rendimentos oferidos pelo recorrente de forma acumulada, necessário se faz o recálculo do tributo considerando as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referiam tais rendimentos. Ante o exposto, concluo o voto no sentido de conhecer em parte do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação da natureza indenizatória do valor recebido, por se tratar de inovação recursal, e, na parte conhecida, dar-lhe provimento para que seja feito o recálculo do crédito tributário com aplicação tanto das tabelas progressivas como das alíquotas vigentes à época da aquisição dos rendimentos, meses que foram apurados os rendimentos percebidos a menor, ou seja, de acordo com o regime de competência. Como eu voto, presidente? Colegas, em relação ao item 164 da pauta, o conselheiro relator está conhecendo parcialmente do recurso voluntário, não está conhecendo a alegação quanto ao alegado caráter indenizatório do valor recebido por inovação recursal, e na parte conhecida está dando provimento parcial. É parcial o provimento? É, Não, né? não. O Não. que eu estou conhecendo, eu estou dando provimento. Aí na parte conhecida está dando provimento, tá certo. Isso. Tá certo. Então, tudo que foi conhecido é a questão do recálculo, né? Tudo que foi conhecido. Tá. E na parte conhecida está dando provimento ao recurso para que o imposto seja recalculado pelo regime de competência. Alguém gostaria de comentar o voto do relator, o processo? Não? Márcio, como você vota? Acompanho o relator. Luiz? Relator. Renata? Acompanho. Rafael? Acompanho o relator. Francisco? Eu também acompanho. Ana? Acompanho. Eu também acompanho o relator. Então, para o item 164 da pauta, do contribuinte Rui Pereira Braga, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação não se conhecendo, vou colocar assim, Gregório, não se conhecendo da alegação de que o valor recebido teria natureza indenizatória, tá? Inverti, tá? Não se conhecendo a alegação de que o valor recebido teria natureza indenizatória, uma vez que tal alegação não foi levada ao conhecimento e à apreciação da autoridade julgadora de primeira instância, representando inovação recursal. E na parte conhecida do recurso, peraí. Recurso, dar-lhe provimento para que seja feito o recálculo do crédito tributário com a aplicação tanto das tabelas progressivas quanto das alíquotas vigentes à época da aquisição dos rendimentos. Entre parênteses, eu trouxe para o dispositivo a tua conclusão. A época os rendimentos recebidos entre meses em que foram apurados os rendimentos recebidos. Eu vou colocar, Gregório, aquele meu texto que eu tenho usado.
Vou colocar assim, vou consignar assim, é a mesma coisa que você está dizendo, acho que não precisa nem alterar a tua conclusão. E na parte conhecida do recurso, dá-lhe provimento para que o imposto de renda seja recalculado pelo regime de competência, utilizando as tabelas e as alíquotas vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente. Pode ser? Utilizando as tabelas e as alíquotas vigentes nos meses de rendimentos recebidos acumuladamente. Tá? Então, essa é a decisão para o item 164 da pauta do contribuinte Rui Braga. Eu tenho, só um pouquinho, eu tenho mais 2 minutos, menos de 2 minutos, eu vou ler de novo aqui então. Artigo 164, item 164 do contribuinte Rui Pereira Braga. Ficou assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação de que o valor recebido teria natureza indenizatória, uma vez que tal alegação não foi levada ao conhecimento e à apreciação da autoridade julgadora de primeira instância, representando inovação recursal. E, na parte conhecida do recurso, dar-lhe provimento para que o imposto de renda seja recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e as alíquotas vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente. Ok? Desculpa a insistência nas leituras, pessoal, várias vezes eu leio, porque às vezes se eu deixo para ler uma vez, e nessa única vez eu erro, por exemplo, o nome do contribuinte ou o número do item, isso pode gerar confusão. Então é bom ler mais de uma vez, para não restar qualquer dúvida. Então tá, colegas, agora já está fechando as 13 horas, né? Tá alguns segundos para as 13 horas, então vamos encerrar a nossa sessão do período da manhã e retomamos daqui 1 hora, ok? 1h15, né? A assessoria tem 1h15. Desculpa, eu falo 1 hora, mas na verdade a assessoria do CARF precisa de 1h15 de intervalo. Então, entre 13h15 e 13h20, a gente retoma a nossa sessão de julgamento do período